A partir da década de 1970, a política expressionista do governo militar, os índios brasileiros passaram a organizar seus próprios movimentos sociais para defender seus direitos. Cada vez mais eles são os autores de suas próprias histórias, como mostra a tese doutorada da historiadora Poliene Soares. Segundo a tese, o movimento começou com assembleias indígenas em 1974, em que chefes e demais participantes atuaram como sujeitos conscientes do processo de denominação, mas sem se subjugarem. Esse movimento ganhou força com a presença dos índios no Congresso Nacional durante a Constituição de 1988. E o movimento indígena brasileiro tem se caracterizado pela atuação em três frontes: formação de lideranças próprias, articulação entre os povos e parceria com a entidade de apoio e com o Estado brasileiro. O movimento indígena busca a efetivação, garantia e defesa dos seus direitos. Ele sente a necessidade de uma proteção especial, mas sem ferir os princípios da organização social e da autonomia de cada povo. Tem como ponto central da sua luta a terra. Sua força-tarefa em torno da terra se dá em vários enfoques. A regularização fundiária das terras indígenas, que se dá pelo processo de demarcação. O fortalecimento das atividades de fiscalização nas áreas já demarcadas, que possam garantir que essas terras indígenas não sejam descaracterizadas. A luta pela ampliação das terras indígenas, que encontram-se demarcadas por conta do tamanho da TI ser reduzido e insuficiente para a estabilidade étnica nesse espaço, dificultando a permanência das famílias indígenas. A luta pelo fortalecimento dos povos e organizações indígenas no combate às instalações de empreendimentos que causam impactos ambientais e na vida de suas famílias e no interior de suas aldeias. A necessidade de revogação do Decreto número 1775/96, que regulamenta o processo para a demarcação das terras indígenas, havendo a insatisfação do movimento indígena, no que toca à possibilidade de contestação à demarcação, mesmo depois da homologação. A terra vem sendo considerada pelo movimento indígena brasileiro como um conjunto de direitos, tais como educação, saúde diferenciada, projetos socioeconômicos, reconhecimento étnico, utilização do meio ambiente. Ao longo desses 500 anos, os povos indígenas foram encontrando maneiras criativas e diversas de resistir à opressão e às tentativas de extermínio. Nas últimas 3 décadas surgem maneiras articuladas e inúmeras formas de organização e mobilizações que constituem hoje o movimento indígena. Implica em um projeto de uma nova ordem social. Os indígenas, eles querem que abra um diálogo entre a própria sociedade e entre eles, que eles querem seus direitos atribuídos, como sim, eles querem dignidade e respeito acima de tudo, e que a própria sociedade entenda que eles buscam a sua terra, que desde muito tempo havia desaparecendo com as desmatações e outras ocorrências. E com isso, eles precisam do respeito da sociedade, e a sociedade implica que ela precisa entender a base que é a cultura deles, que está desaparecendo, né? Que fica muito difícil a própria geração de hoje conhecer a cultura indígena com o desaparecimento que está ocorrendo hoje em dia. Os indígenas, de fato, eles querem estabelecer alianças e até internacionais. E com isso eles não querem que a sua cultura seja morta. E eles querem que seja reconhecida internacionalmente também a própria conquista deles. Bem, essa notícia é de 2013. A Dilma recebeu lideranças indígenas, ganhou o presente do povo chavante e posou para uma foto. Mas a Sônia Guajajara, da COIAB, diz: a relação não pode ser medida por fotos e sim por atos. Todos os dias, os fatos revelam a intransigência do governo, sempre contrário aos direitos indígenas. Podemos ver assim
que os índios não pretendem desistir de conquistar suas reivindicações. Afirmamos por tudo isso a nossa determinação de fortalecer nossas lutas. Continuamos vigilantes e dispostos a partir para o enfrentamento político. Arriscamos inclusive nossas vidas, mas também reiteramos a nossa disposição para diálogos abertos, francos e sinceros, em defesa dos nossos territórios e da Mãe Natureza, e pelo bem dos nossos atuais e futuras gerações, em torno de um plano de governo para os povos indígenas, com prioridades e metas concretas, consensuadas conosco, escreveram as lideranças indígenas. Bem, entre os dias 13 e 16 de abril de 2015, mais de 1.400 lideranças indígenas de todo o Brasil ocuparam as ruas e a agenda política em Brasília. Com arcos, flechas e chocalhos, além de pinturas com urucum, eles organizaram manifestações pacíficas e pressionaram por encontros com as principais autoridades do Brasil. A organização e o tamanho da manifestação foi impressionante. Desde a redemocratização, os índios brasileiros não têm um representante no Congresso. Atualmente, 230 terras indígenas estão em processo de reconhecimento pelo Estado. Segundo dados do Instituto Socioambiental, cerca de 70% das terras indígenas já foram reconhecidas. O maior problema é que as áreas de conflito são justamente as restantes. Uma das histórias mais conhecidas em relação ao movimento indígena é o assassinato de Eusébio Kaapó. Eusébio e o primo dele estavam numa moto viajando quando foram abordados por dois homens, encapuzados e armados em uma encruzilhada. Chovia muito e eles estavam cruzando o povoado que cercava as terras indígenas de Curiaçu, no Maranhão. Quando ele ouviu o pistoleiro, acelerou, mas o homem ainda atirou. A bala atravessou Eusébio e pegou de raspão nas costas do primo dele. Só que só depois de 80 metros foi que ele caiu da moto, com muita dor. Ainda vivo, ele foi carregado para o povoado próximo. Com a ajuda do filho do Eusébio, o primo dele levou o corpo cheio de sangue num caminhão. Mas, alguns quilômetros antes de chegar à cidade, ele acabou falecendo. O crime aconteceu dia 26 de abril e a única testemunha dele é o primo. E o filho de Eusébio falou que no outro dia, o dono da serraria o abordou, falou que já sabia da morte e que outros estavam por vir. Além disso, ainda reclamou que não conseguia mais árvores lá, no caso, as terras do Kaapó. Então, cansados de esperar providências do Estado, desde 2013, os índios decidiram colocar suas próprias vidas a risco para expulsar os madeireiros. Eles batizaram essas ações de missões. Eles, dentro de suas terras, seguem as trilhas dos invasores, pegam seus equipamentos, queimam seus veículos e os expulsam a pé. Então, as trilhas são fechadas e suas bases são ocupadas por aldeias Kaapó, levando o nome de Kaa-Uzak-A, áreas protegidas. Nós não dependemos da cidade, nós dependemos da mata. Por isso o nome Kaapó. Nós somos da mata. E a mata depende da gente, falou um índio Kaapó sem identificação.